sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor, oh, oh. O meu louvor, oh, oh. Sou amado, sou amado. Em teus braços juntaste os meus pedaços. Sou amado, sou amado. Em teus braços me deste novos passos. Volto pra te agradecer, 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 volto pra te agradecer. Sou amado, Te agradecer, volto pra te agradecer, volto pra te agradecer, juntaste os meus pedaços. Sou amado, pra te agradecer, volto pra te agradecer, volto pra te me agradecer. deste novos passos. Amém. Boa noite, igreja. Saudade, né, de ver vocês aqui. Vamos lá. Quando eu recebi esse convite da Nayara, eu fiquei bem nervoso, né, a princípio, mas fui logo convencido. E aí, deixa eu só achar aqui. Quando eu aceitei, eu fui pensar no que eu poderia falar. Eu quis buscar algo que eu falasse constantemente nas conversas com meus amigos, ou algo que eu refletisse sempre. E eu gosto muito de falar sobre essa evolução nossa, sabe? Tentarmos ser uma pessoa melhor sempre. Vamos lá. Em Efésios, estou tremendo um pouquinho, em Efésios 4:24 fala assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Cristianismo significa a possibilidade dessa mudança, sabe? A possibilidade de sermos pessoas mais compassivas quando a gente quer estar no momento de ira, a possibilidade de sermos essa pessoa mais amorosa, mais carinhosa quando a gente está dominado por momentos, né, não muito felizes, enfim. E quando a gente se torna essa pessoa mais amorosa, a gente toma essa decisão, isso é independente das consequências do nosso passado, das consequências de comportamento, na verdade, né, dos comportamentos que a gente vem a ter por conta da nossa história, porque, como fala aqui, né, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Quando a gente é convertido, quando o Espírito Santo converte o nosso coração, a gente precisa tomar essa atitude de sermos pessoas melhores. Em Efésios 4, 31, 32, fala assim também: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E aqui ele não fala se puderem, ou se seus pais foram gentis, seja também. Não, ele fala seja compassivo. Então a gente precisa tomar essa atitude. A gente costuma muito ouvir as pessoas darem aquela desculpa: mas esse é meu jeito, eu sou assim, eu tenho opinião forte. Cara, isso é um pouco covarde, sabe? Ainda mais para nós cristãos, que entendemos que somos pecadores, que entendemos que somos renovados, né, pela graça, e somos uma nova pessoa. E é isso a mensagem, sabe? Mudar é possível. Vou pedir para Nayara orar agora para nós. Oremos.
Deus, muito obrigada, Pai, porque através do Teu sacrifício nós temos a possibilidade de lutarmos para parecermos cada dia mais com o Senhor, Deus. Com Jesus Cristo, quem teve características tão maravilhosas aqui na terra, que não envergonhou o Teu nome, Deus, e a gente pode se espelhar nisso. Muito obrigada porque através do Teu sacrifício também temos o Espírito Santo, Deus, que nos envergonha dos nossos erros e do nosso comportamento, às vezes distante daquilo que o Senhor quer. Muito, muito obrigada, e que o Senhor nos ajude para que a gente caminhe nesse caminho de evolução, olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estamos juntos aqui hoje, mais uma vez, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E é muito, muito bom podermos lembrar do sacrifício de Jesus e podermos ter a certeza que por causa dele nós podemos estar aqui, que por causa dele nós temos vida, que por causa dele nós podemos ter esperança. Que a gente cante essas músicas com essas verdades no nosso coração.
Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. O Rei da Glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Se em culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render.
pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, da esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Graças a Deus por essa misericórdia, por esse amor, por esse acalento, por esse conforto, por esse aconchego que a gente pode ter diariamente. Graças a esse amor, recebemos uma possibilidade de novo, de vida eterna ao lado do Senhor. E é muito lindo na Bíblia quando Jesus fala que a gente pode se aquietar no nosso cantinho, porque agora a gente tem essa possibilidade de abrir o nosso coração e nos colocarmos prostrados diante do Senhor, livres, com livre acesso diretamente ao Pai, ali quietinhos, colocando os nossos sonhos, colocando os nossos planos, colocando os nossos medos, as nossas angústias, a nossa ansiedade diante do Senhor, fechadinho ali, e o Senhor olhando por nós, o Senhor orientando, o Senhor abençoando, o Senhor guiando. Graças a Deus por isso, que bom termos essa possibilidade, que a gente possa cada dia mais aprender a aproveitar isso, e que a gente utilize desse momento de louvor ao Senhor para a gente fechar os nossos olhos e nos colocarmos diante dele, com o nosso coração prostrado diante dele mesmo. Senhor, maravilhoso
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Receba o nosso louvor e que a gente faça disso um exercício diário. Muito bom poder compartilhar a palavra aqui com vocês. Nós vamos compartilhar
dentro dessa lógica que o pastor Aloysio estava pregando na série de Recomeçar. E ele fez 4 pregações baseadas na vida de Davi, recomeçar depois das decepções, ou de uma decepção, recomeçar depois da tragédia, recomeçar depois do pecado e recomeçar em meio à tribulação. Tudo isso foi pregado baseado na vida de Davi. E eu falei assim, cara, isso bate direitinho com a vida do personagem que eu mais gosto da Bíblia. E o personagem que eu mais gosto da Bíblia é José, fora Jesus, óbvio, né? E José tem muito dessa história de recomeçar, e ele recomeça algumas vezes, e depois, no definitivo, lá mais para o meio da vida, ele tem que recomeçar com seus irmãos. E eu gostaria de compartilhar isso com você, então vou pedir para você abrir a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Enquanto você abre aí, a gente vai orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela bênção que o Senhor nos dá, de podermos louvar ao Senhor, de podermos glorificar o Teu nome, de ver a expressão do louvor sendo erguida até o Senhor, Pai, que o Senhor receba a nossa adoração e agora que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que a Tua palavra vá de encontro com a vida de cada um dos irmãos que estão em casa ouvindo essa mensagem, Deus. Que o Senhor possa falar ao coração daquele que vai assistir essa mensagem pela internet e que vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu nome. Que vidas que estão estagnadas possam retomar e possam recomeçar uma nova caminhada com o Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A história de José sempre é muito empolgante, então eu escuto muitos pregadores falando sobre a história de José. Óbvio que isso acaba trazendo informações para a minha vida, mas também quando eu vou pregar eu acabo trazendo muitas dessas informações. Então, hoje eu vou pregar aqui e vou trazer informações aí que eu obtive através da vida da pastora Thalita Pereira, através da vida do Ed René, do Ricardo Agreste e de um monte de outros pregadores, também aquilo que eu estudei na palavra ou nos livros, né? Então, vamos lá? Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, ainda jovem. Acompanhavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. É muito impressionante que essa história, que é a história de Jacó, e como está registrado aqui no texto, né, começa falando que é a história de Jacó, mas a partir aqui do versículo 2, só fala de José, e vai falar de José até o final do livro. Mas vai falar de José como um cumprimento daquilo que havia sido prometido para Jacó. E José faz parte desse trâmite da promessa de Deus para a vida de Abraão, Isaac e Jacó. José é um instrumento, e foi um instrumento usado. E, obviamente, muitas situações atentaram contra o projeto de Deus que seria realizado através da vida de José. E aí está a história contando aqui o final do livro de Gênesis, a partir daqui do capítulo 37, falando muito de José, mas é a história de Jacó, daquele que recebeu a promessa de Deus. E eu queria trabalhar esse texto pensando em recomeçar após muitas injustiças. José sofreu muitas injustiças, a partir da sua casa, a partir dos seus irmãos, e ainda muito novo, José começa a ser injustiçado pelos seus irmãos. E os irmãos começam com uma zombaria. José começa a ter sonhos, Deus começa a revelar, a trazer sonhos para José, e José tem esses sonhos, e quando ele conversa à mesa com seus irmãos, com seus pais, e vai compartilhando os sonhos que teve, os irmãos olham e dizem assim: rapaz, esse menino quer ser mais do que a gente, é um sonhador.
e ele era o mais novo, e os outros zombavam dele. E aí no versículo 19 do capítulo 37, vai dizer assim: diziam um ao outro, lá vem o tal zombador. Quando os seus irmãos saíram para apacentar o rebanho e foram muito longe, o pai mandou José. Eu já acho isso estranho, né? Já acho muito estranho, porque os outros eram mais velhos, José era filho da velhice, ou seja, depois de um bom tempo, José nasceu. Ele era muito novo, talvez não tinha toda a experiência dos outros, os outros estavam juntos e se afastaram para cuidar do rebanho. E aí o pai diz assim, estou preocupado com seus irmãos, vai atrás do seu irmão. Talvez José deveria ter dito assim, pai, não está muito certa essa conversa não, porque se eles que são mais experientes forem se perderam, eu que sou mais novo vou. Mas José disse prontamente, eis-me aqui, meu pai, eu vou. E foi, e ele vinha meio longe assim, e os irmãos falaram, lá vem o tal sonhador. E eu fico imaginando quantas vezes o José escutou essa zombaria. Eu fico imaginando tantas situações, quando o pai se afastava um pouco, quando a mãe se afastava, e eles, aí sonhador, qual foi o sonho de hoje? Né? E o José, se guardando, né? Foi Deus que me deu, foi Deus que revelou, então eu vou me segurar diante disso que Deus me revelou. Mas eles continuavam zombando. E se não bastasse a zombaria, eles conspiraram contra o seu irmão. Nesse episódio, José vai atrás e eles já estavam alimentados de ódio. Essa palavra que eles estavam se alimentando de ódio aparece 3 vezes aqui nesse texto. E eles, alimentados de ódio, conspiram contra o seu irmão. Veja aí no versículo 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Agora dê uma olhada no versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Os irmãos, que era a promessa de Deus, povo de Deus, filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, netos de Isaac, povo de Deus, veja o pensamento deles contra o irmão mais novo. É estranho, é sinistro, começa com uma zombaria, de repente está numa conspiração de morte. E aí o irmão mais velho, Rubem, olha para eles e diz assim, olha, não vai dar muito certo esse negócio, vamos fazer o seguinte, no lugar da gente matar ele, que a gente não vai ter proveito nenhum nele, vamos vender ele. E jogaram ele numa cisterna, e ele ficou lá dentro daquela cisterna, e depois de um tempo, passam os mercadores, e ele é vendido, e vai para o Egito. Então José foi zombado, conspiraram contra a vida dele, ele foi vendido, e depois de vendido, ele começa a progredir. E talvez ele pense assim, puxa, eu estou aqui na casa de Potifar e Deus está me abençoando. Essa história está toda aí no capítulo de número 39. Né? Ele começa a prosperar na casa de Potifar e começa a receber muitas bênçãos. E essas bênçãos começam a ser derramadas sobre a vida dele e talvez ele pense assim, puxa, talvez Deus se lembrou. E talvez agora, aqueles sonhos que eu tive, do sol, a lua e 11 estrelas se curvando, que pareciam ser a minha família, talvez eles virão aqui na casa de Potifar, mas lá na casa de Potifar se levantam também injustiças contra a vida de José. E ele é caluniado. Ele é caluniado pela esposa de Potifar. Potifar o colocou como mordomo de toda a casa, e a mulher deu em cima dele, e ele falou, não, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra Potifar, que é o meu senhor aqui na casa, e muito menos contra Deus. E ele a rejeitou, e ela simulou que estava sendo assediada por ele, que estava sendo forçada por ele, e ele foi preso, caluniado, insultado, injustiçado e preso. Lá na prisão, ele começa a prosperar de novo, e vai prosperando, e o carcereiro dá toda a condição para que ele administre lá a situação, e ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e fala, olha, o padeiro vai morrer, o copeiro vai servir de novo vinho para o rei, tá, ó, copeiro, quando você for lá para o faraó,
não se esqueça de mim. Quando você estiver lá com o faraó, não se esqueça de mim, fale dele para mim. Fale que eu estou injustiçado, que eu estou preso injustamente. Quem sabe ele se lembre de mim. E o copeiro foi e esqueceu. E depois de alguns anos, esse copeiro lembra de José, porque o faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar esse sonho, mas aí o copeiro lembra, puxa, tem um cara lá na cadeia, lá na masmorra, que ele revelou o sonho de que aconteceria assim, e aconteceu. E José vem e tem a revelação do sonho de Faraó, e Faraó o coloca como governador de todo o Egito. Mas até ele chegar a ser governador de todo o Egito, ele passa por toda essa situação de zombaria, de conspiração, ameaças de morte, o venderam, ele é caluniado, ele é insultado, ele é injustiçado, ele é preso, ele é esquecido. E talvez diante de todo esse arsenal, o mais provável seria José se esquecer das promessas de Deus. O mais provável seria ele se alimentar de vingança contra os seus irmãos, de vingança contra a mulher de Potifar, de vingança contra o copeiro, de vingança contra todos aqueles que tramaram contra a vida dele, que o pressionaram de forma que ele fosse colocado de lado, forçado a esquecer que Deus tinha sonhos para a vida dele. Nós passamos por situações, queridos, de adversidade. Todo ser humano passa por situação de adversidade. Às vezes a adversidade vem de dentro de casa, da própria família, como aconteceu na casa de José. Às vezes a adversidade está no trabalho, é com o patrão, é com o empregado, é com o colega de trabalho. Pode ser até na igreja, com um irmão. Pode ser com alguém que a gente nem conhece. Mas nós precisamos atentar para as promessas de Deus para a nossa vida. E aí nós precisamos saber do que nós estamos nos alimentando. Porque o José, uma coisa que ele não fez, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você em primeiro lugar, ele não se alimentou de vingança. Eu queria falar uma historinha para vocês, compartilhar uma situação com vocês. Eu fiz ETED em 2005, em Maringá, na base de Jocum de Maringá, Escola de Treinamento e Discipulado, ETED. E no prático da minha ETED, aliás, no teórico da minha ETED, tinha um rapaz que ele, na nossa turma, que ele era japonês. E ele foi discipulado por um pastor aqui no Brasil, conheceu uma moça no Brasil, começou a namorar com essa moça e queria fazer a escola de treinamento e discipulado, e ele caiu bem na minha turma. E nós conversávamos bastante, ele tinha muita dificuldade com algumas coisas, e algumas ordens que eram dadas, algumas coisas que eram dado meio que como lei, e ele falava, não pode, mano, legalismo, isso não, Bíblia, isso não, isso está errado. E ele um dia se indignou lá, estava mais ou menos um mês e meio no curso, e ele ficou indignado, chamou um táxi e foi embora, arrumou as coisas dele e foi embora. Foi para a rodoviária, pegou um ônibus e foi para uma cidadezinha onde esse pastor, que discipulava ele à distância, estava pastoreando. E ele chegou lá na casa desse pastor, explicou para o pastor o que estava acontecendo, e ele falou bem assim, Cazu, deixa eu te falar, você não tomou uma decisão legal, você tomou uma decisão sozinho, e essa decisão você pode se arrepender dela para o resto da vida, porque você veio para fazer um curso de 5 meses, e você está deixando o curso em 1 mês e meio, por causa de algumas adversidades, por causa de algumas lutas que você está passando lá. É melhor que você aprenda a filtrar o que é certo, o que é errado, do que simplesmente desista do curso. É melhor que você saiba peneirar as coisas e sofra até algumas coisas do que simplesmente desistir. E depois de uma batalha lá de 2 dias, ele volta. Volta e quando ele chega na base, chega todo humilde, de cabeça baixa, meio constrangido e não querendo aquilo, mas aceita como orientação do seu pastor. E faz o curso todo e completa o curso todo, discordando de muita coisa, mas ele completou aquela fase. E é muito gostoso lembrar de algumas coisas que aconteceram na vida do Cazu, mas isso eu vou contar um pouquinho mais para frente.
No prático, nós fomos para uma cidadezinha do interior, bem interior mesmo do Paraná, e nós conhecemos um pastor de uma igreja relativamente pequena, e esse pastor contou o testemunho da vida dele. O pai desse pastor era caminhoneiro, e de vez em quando ele estacionava o seu caminhão lá na casa do pastor. Tinha um corredorzinho e ele estacionava lá. E num dia ele foi sair e acabou atropelando o neto, que veio a óbito. E a família ficou fora de si, ficou meio desligada. Como recomeçar diante de uma situação dessa? E como tratar a situação sem alimentar-se de vingança? Como passar por situações de adversidade sem que a vingança tome uma proporção tão grande na nossa cabeça que a gente vá para a prática dela? O Cazu conseguiu isso. Esse pastor conseguiu isso. Eu vou compartilhar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria dizer para você é: não se alimente de vingança. Não deixe que a vingança seja o seu prato. Na Bíblia nós temos várias situações e vários personagens que tratam disso, inclusive o Davi, em relação ao seu rei Saul. Ele diz: como eu levantaria a mão contra o meu rei? Não, eu vou agir diferente. Se ele levantou-se contra mim, eu no lugar disso eu vou protegê-lo. Não se alimente de vingança. Veja aí no capítulo 37, versículo 2. Capítulo 37, versículo 2. Diz assim: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. José tinha 17 anos quando seus irmãos fizeram toda essa trama contra ele, quando ele foi vendido, quando ele foi levado de forma tão abrupta da sua família e foi viver como escravo agora, 17 anos. Lá na frente, no capítulo 41, versículo 46, capítulo 41, versículo 46, diz assim: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Veja, ele foi vendido com 17, e agora ele tinha 40, quando ele chegou a ser o governador de todo o Egito. Então é mais vida, e aí os seus irmãos vieram a ter com ele, depois de tanto tempo. É mais vida depois dessa trama que os seus irmãos tiveram do que antes dela. Mas ele não se alimentou de vingança. A vingança não tomou uma proporção tão grande no coração dele. Ele tinha 39 anos, mais tempo como um vendido do que antes disso. Mais tempo longe da sua família, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, do que perto. Mais tempo sem compartilhar os sonhos que Deus dava para ele, para os seus irmãos, do que o tempo que ele compartilhava. Não se alimente de vingança, querido. Se alimentar de vingança, já tem até um ditado, né? É como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Se você quer recomeçar e sofreu injustiças, não se alimente de vingança. Segunda coisa, não basta não se alimentar de vingança. Você precisa se alimentar das promessas e das bênçãos de Deus. Não basta não se alimentar de vinganças, você precisa se alimentar das promessas e das bênçãos de Deus. Veja no capítulo 49. Capítulo 49, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele foi colocado como o governador lá da casa. Depois, um pouquinho mais para frente, no versículo 5, na parte B, diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Versículo 21, agora lá na masmorra, já preso. Diz assim: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e deu mercê perante o carcereiro. Versículo 23, a parte B também. O Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja, numa situação em que ele era mordomo numa casa de um homem rico, ele prosperou e logrou êxito em relação àquela família.
numa situação em que ele era um presidiário, ele também pôde ver as promessas e as bênçãos de Deus se derramarem através dele, até para outros carcereiros e para outros presos que estavam ali com ele. Porque ele se alimentava da promessa e da bênção de Deus. De que você se alimenta? Como é que você olha para a sua vida, olha para o seu presente e olha para o seu futuro? Você, quando para e faz uma reflexão a respeito do seu passado, você consegue viver? Você consegue viver o que está proposto para você viver? Seja na casa do Potifar ou lá no cárcere, José soube viver. Ele soube retomar a sua vida, ele soube recomeçar a sua vida. E talvez ele pensou, puxa, agora na casa de Potifar eu estou recomeçando e Deus está me dando uma oportunidade. Como preso, talvez ele chegou muito cabisbaixo e muito tenso naquela prisão. Mas ele foi ganhando a confiança dos carcereiros e dos outros presos, e os presos vinham, confiavam o seu coração, os seus sonhos, a sua situação para ele. Ele retomou a sua vida, ele recomeçou mesmo diante das injustiças, porque se alimentava da bênção e da promessa de Deus. Mesmo diante das crises, mesmo diante das desgraças, mesmo diante de pandemia, nós precisamos nos alimentar de bênção e ser bênção, porque é isso que está proposto para a gente. Se nós somos instrumentos de Deus, se somos povo de Deus, nós precisamos ser bênção, mesmo que aqueles que deveriam ser povo de Deus agiram de forma injustiça contra as nossas vidas. Nós vamos fazer a nossa parte, ser filho de Deus, ser bênção de Deus, ser promessa de Deus e espalhar isso para que outras vidas também sejam abençoadas. Deus continua sendo Deus, queridos. Essa é a terceira lição que eu queria falar para você. Primeiro, não se alimente de vingança. Segundo, se alimente das promessas e das bênçãos de Deus. E terceiro, Deus continua sendo o mesmo Deus, independente das circunstâncias. Eu fico imaginando José jogado naquela cisterna, naquele buraco, e olhando para cima e conversando com seus irmãos e falando com eles e dizendo: ei, vocês são filhos de Deus. Nós somos a família de Deus, nós temos promessas do Senhor. O Senhor disse que faria grandes coisas através da nossa família. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão agindo assim comigo? Rubem, Simeão, me tira daqui, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Façam alguma coisa, não se arrependam do que vocês estão fazendo, presta atenção no que vocês estão fazendo. Mas era só um garoto de 17 anos, e lá de cima a risadinha, a piadinha. Vai, sonhador, o que você vai fazer agora? O que acontece com a sua vida daqui para frente, sonhador? Você não tinha sonhos? Viva os seus sonhos. E quantas vezes a vida zomba de nós, quantas vezes as situações zombam da nossa vida, zombam da nossa cara, mas Deus continua sendo o mesmo, independente da situação, independente da circunstância. É estranho, querido, o que nós estamos vivendo. Essa pandemia é estranho demais. É estranho estar aqui pregando, olhando para câmeras, com um templo vazio. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus, e o mesmo Deus que abençoa quando nós estamos reunidos aqui e conversando, olhando nos olhos, é o mesmo Deus que te abençoa quando você está escutando a mensagem de casa, pelo celular, pelo computador ou pela televisão. É o mesmo Deus, Ele não muda. E Ele usa das formas dEle, do meio dEle, do jeito que Ele quer. Às vezes a gente pensa assim: Deus perdeu o controle. Mas Ele não perde o controle, como não perdeu o controle na história de José. Capítulo 45. Versículo de 1 a 9, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai?
E seus irmãos ficaram mudos, não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou ante vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservação, ou melhor, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Veja que José podia ter se alimentado de vingança, mas porque ele se alimentou das bênçãos e das promessas, e porque ele continuamente lembrava que Deus era o mesmo Deus. Quando ele estava na casa de Potifar, ele lembrava: Deus é o mesmo Deus, eu preciso ser fiel a Deus, eu não posso trair o meu patrão, eu não posso trair o meu Deus com a mulher de Potifar, eu sou fiel a Deus porque ele continua sendo o mesmo Deus. Quando ele estava na prisão, ele pensava assim: puxa, eu estou aqui nessa masmorra e rato, e não tem um banheiro decente, não tem iluminação decente, e na época de frio é muito frio, na época de calor é muito calor, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda, as circunstâncias mudam, situações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. E é maravilhoso ver José apresentando aos seus irmãos como quem diz assim: olha, eu já entendi o que Deus estava fazendo. Eu já entendi o propósito de Deus nisso tudo, e por isso que o capítulo 37 começa falando essa história de Jacó, porque Deus prometeu ao nosso pai. E para cumprir aquilo que ele prometeu para o nosso pai, eu tive que passar por tudo isso, e Deus não perdeu o controle de nada. A gente pode pensar, mas Deus não perdeu. E lá no capítulo 50, versículo 22, diz assim: habitou José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 110 anos. Você consegue pensar? Foram 93 anos depois que ele foi vendido. 93 anos depois que ele foi vendido, ele teve a oportunidade de recomeçar a cada dia. Ele teve a oportunidade de parar e pensar assim: o que eu vou fazer com os meus irmãos? O que eu vou fazer com os meus netos que nasceram desses meus irmãos? Eu vou me vingar? Eu vou pagar com a mesma moeda? Eles merecem a forca, eles merecem a morte, eles merecem ser maltratados porque eles me maltrataram. Mas eu vou pagar com a mesma moeda ou eu vou fazer diferente? José resolveu ser bênção, porque ele entendeu que o Deus que cuidou da vida dele diante de tanta adversidade era um Deus de bênção, era o mesmo Deus. Ele recomeçou reescrevendo a sua história para ser uma história de bênção para com a sua família. Às vezes a gente se apega tanto a situações negativas e a situações de injustiça que a gente quer se vingar. O Cazu voltou para a base e, no lugar de ficar jogando na cara dos obreiros, dos colegas do curso, ele baixou sua cabeça e fez todo o curso. E viveu intensamente todo o curso. Quando nós estávamos no prático, e ele ouviu a história daquele pastor, ele falou: eu precisava estar aqui para ouvir isso. Eu preciso consertar algumas coisas com a minha família. Recomeçar. O Cazu hoje é um tradutor de livros evangélicos. Pastores japoneses escrevem e ele traduz para o português, pastores do Brasil escrevem e ele traduz para o japonês, e é uma bênção, um instrumento de Deus, casado com a Érica, uma bênção. Aquele pastor que teve o seu filho atropelado pelo avô, ficou 6 meses praticamente sem fazer nada, tomando remédios e indo para sessões de psiquiatria, psicólogo, retomou a sua vida, e depois de alguns anos a sua esposa engravidou, e ele teve 2 meninas gêmeas,
E depois de um tempo, mais um menino. E ele diz assim, eu tive que recomeçar a minha vida. Eu não sabia como que seria, eu não sabia de que forma seria, mas Deus me deu força e eu nem sei como. Deus me deu força e eu tive que recomeçar a minha vida. Você precisa recomeçar a sua vida. Deixa a vingança de lado. Deixa os pensamentos que às vezes tomam conta da sua vida de lado. E se alimente da promessa. Se alimente da bênção de Deus. E traga a sua memória de que Deus continua sendo o mesmo Deus, independente de qualquer coisa. Eu queria, para terminar, ler um trecho, alguns versículos aqui, 3 versículos do capítulo 50, que para mim é o mais lindo de toda essa história de José. É que José, agora, ele não era mais um garotinho de 17 anos que tinha sonhos, ou que ajudava os seus irmãos, ou que era paparicado pelo pai porque era o filho caçula. Ele não era mais um garotinho. Ele já era um senhor, 110 anos. E ele estava perto de morrer. E mesmo perto de morrer, ele, como uma pessoa muito importante no Egito, uma pessoa que salvou o Egito e o mundo da decadência na sua época, um instrumento, ele não estava com os olhos fixos ali no Egito. Ele olha para a promessa de Deus na vida do seu bisavô Abraão, na vida do seu avô Isaac, na vida do seu pai Jacó, e diz assim, houve uma promessa para eles. E a promessa é que Deus nos levaria para uma terra que mana leite e mel. Então, os meus olhos, eu estou morrendo, mas eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, quando Ele cumprir, eu quero estar contado nessa promessa também. E veja aí o que diz, capítulo 50, versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro, já vi meus netos, vi meus filhos crescerem. A minha situação aqui está muito boa, mas eu vou morrer. E ele diz assim, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Fez José jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu vou morrer e vou ser sepultado aqui. Mas quando vocês forem, que Deus vai tirar vocês daqui, quando vocês forem, lembra de levar os meus ossos daqui, porque eu quero ser sepultado lá na terra da promessa. Eu estou com o olho na promessa. Eu não estou com o olho na vingança, eu não estou com o olho em dar o troco, eu estou com o olho na promessa. Mesmo diante da morte, 110 anos, ele sonhava ainda. Ele tinha sonhos, talvez eu consigo visualizar José pensando assim, rapaz, que bênção que Deus nos deu. Agora a gente pode olhar para frente e pensar nas promessas que Deus há de cumprir na nossa vida, na nossa família, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, lá na Terra Prometida. Não vai ser aqui no Egito, vai ser lá na Terra Prometida. Demorou 400 anos para isso se cumprir, mas se cumpriu. Às vezes a gente pensa que a promessa de Deus está demorando muito. Às vezes a gente pensa que a promessa de Deus está muito longe. Mas nós precisamos manter o nosso coração e os nossos olhos fixos na promessa de Deus. Só assim a gente pode recomeçar diante das injustiças. Só assim a gente pode entender a forma de ultrapassar essa barreira da vingança para uma vida próspera, uma vida de bênção. Uma vida em que Deus é o alvo, porque Ele não muda. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Que em nome de Jesus, você possa recomeçar, mesmo que você sofreu injustiça. E eu vou orar por sua vida agora. Deus, você conhece, Pai, o coração de cada pessoa que está ouvindo, assistindo essa mensagem. O Senhor sabe as injustiças que esse teu filho, essa tua filha sofreu na vida. Alguns há pouco tempo. Alguns estão sofrendo agora, Pai. Alguns estão se sentindo injustiçados nesse momento. Outros faz tempo. E têm carregado essa angústia, esse peso dentro do seu coração.
Nós queremos clamar, Deus, que da mesma forma que o Senhor invadiu o coração de José com uma transformação tão espetacular, que o Senhor invada o coração dessa pessoa, Pai. E que o Senhor transforme a vida dela e transforme os relacionamentos que estão quebrados por causa de coisas que foram feitas de forma injustas lá atrás, Pai. Transforma esses relacionamentos, transforma essa família, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha com esse poder de transformação que só o Senhor pode trazer, Pai. Nós sabemos que essa ação de José é algo sobrenatural, assim como Jesus foi sobrenatural quando ele disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Quando Pedro pediu que caísse raios sobre a cabeça daqueles que estavam sendo injustos com Jesus, e Jesus diz assim: não, Pedro, vamos pedir graça, vamos pedir misericórdia, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos mensageiros da graça, da misericórdia, do amor. Nos ajude a viver os planos do Senhor, as promessas do Senhor. Que a gente saiba recomeçar, Deus, diante das injustiças que a vida trouxe para nós. Que a gente saiba viver os planos e projetos do Senhor. Que esse filho e essa filha saiba viver isso para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus seja tão abundante sobre a sua vida, querido e querida. Que essa graça possa transbordar do seu coração para o coração das pessoas que estão ao seu redor. E que no lugar de peso, no lugar de pedra, no lugar de injustiças, que eles possam receber graça. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que foi derramado em nossos corações, que foi revelado a nós, como a palavra diz, que Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. Que nós possamos amar mesmo. Que nós possamos amar como Deus tem nos amado e que possamos ser reflexos desse amor de Deus para com as pessoas que estão ao nosso redor. E que a comunhão tão prazerosa e tão transformadora do Espírito Santo na nossa vida possa transformar o nosso coração de tal forma que a gente transforme as realidades das vidas ao nosso redor, assim como José transformou a realidade da sua família. Que a sua vida seja transformada pelo amor, pela graça e pela comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê uma boa semana e que você saiba viver as promessas e as bênçãos de Deus, recomeçando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.